Fala galerinha do oitavo ano, eu vou passar para vocês agora algumas orientações de como vocês devem responder a atividade avaliativa de vocês. Tá? A prova está bem fácil, tudo que a gente viu em sala de aula está sendo cobrado nela. Tá? Vamos lá. Na questão número 1 pede o seguinte, olha só. Qual palavra abaixo está conectada à cultura? O capítulo 1 do nosso livro aborda palavras que estão ligadas de uma certa forma à cultura de modo geral. Tá? Então tá bem simples, tá bem fácil. Inclusive, se vocês quiserem usar o livro como auxílio aí na hora de responder essa atividade avaliativa, eu até recomendo. Na número 2, nós também temos aí uma questão voltada para a cultura, onde vocês terão que marcar a palavra que melhor define aí esse contextinho aí do enunciado. Né? O enunciado da número 2 diz o seguinte: costumes tradicionais, crendices, histórias e ditados. Né? Esse conceito ele pertence ao quê? Ao folclore, ao mito, ao costume, ao valor, ao legado. Na número 3 pede o seguinte: de acordo com os pronomes relativos, é correto dizer, né? Eu tenho aí letra A, que eles mostram uma razão atrás de uma opinião, que eles contrastam, são dois tópicos opostos, né? Ou discordância. Letra C, eles são usados para referir aos substantivos, né? Como pessoas, lugares, coisas, ideias, etc. Então tá bem fácil, tá? O pronome relativo, which, where, when. Assistam a primeira videoaula aí que eu postei para vocês, que lá vocês vão entender um pouco melhor dos pronomes relativos. Aí a número, deixa eu contar aqui, um, dois, três. A número 4 pede o seguinte: marque os pronomes relativos de acordo com os seus usos, né? Isso também estava no livro, quer dizer, estava não, está no livro, a gente viu em sala de aula. Tá? Então aí eu tenho who, whose, where e which. Por exemplo, who eu uso para quê? Para pessoas, para coisas, lugares, ou caso possessivo. Aí vocês vão colocar aí no lugar adequado. Aí a número 5 ela pede o seguinte, olha só. Qual pronome relativo abaixo completa a seguinte sentença? Aí eu tenho aí: a museum is, tananã, different cultures can see through the art. Né, o museu é diferentes culturas onde pode ser vistas a arte, né? Prestem atenção, a gente está nessa questão aí, trata-se de um museu, né? O início da frase está dizendo a palavra museu. Museu, nesse caso, ele é o que? É um lugar, é um objeto, é uma coisa, e a partir daí, desse pensamento, é que vocês vão marcar a resposta correta. Por exemplo, eu tenho who, que é quem, eu tenho where, que é onde, eu tenho whose, que é de quem, eu tenho which, que é na qual ou qual, e eu tenho that, que é que. Tá? Então, aí leiam com atenção e marquem a resposta correta. A número 6, deixa eu só confirmar aqui, né? Isso. A número 6 ela pede o seguinte: marque as figuras de acordo com os adjetivos. Né? Eu tenho aí quatro figuras, não, eu tenho 5 figuras. E essas figuras aí, elas estão representando adjetivos. Por exemplo, eu tenho uma garotinha aí, eu tenho um rapazinho que é menor que o de camisa azul, eu tenho um senhor e eu tenho uma cara contente. E acima deles eu tenho aí os adjetivos. Vocês então irão associar esses adjetivos a essas figuras, tá? Na número 7 pede o seguinte, olha só, de acordo com o adjetivo good, qual é o comparativo de superioridade? Qual é o comparativo de superioridade do adjetivo good? Aí eu tenho aí as cinco opções. Eu já postei lá no canal, eu já postei para vocês a aula de comparativo de superioridade, então dei uma assistida nela que ela está bem interessante. Na número 7 também pede para que vocês façam um comparativo de superioridade com 6 adjetivos. Né? Eu tenho aí old, happy, tall, sad, big, short. Tá? Na videoaula do comparativo de superioridade eu falo sobre as regrinhas para os adjetivos. Então assistam que vocês vão conseguir responder aí essas questões. Na número 8 pede o seguinte: de acordo com o adjetivo bad, que é mal em português, qual é o seu comparativo de superioridade? Eu tenho o adjetivo bad e vou ter que marcar o comparativo de superioridade desse adjetivo. Aí eu tenho aí 5 opções. E na 10 eu tenho o seguinte: follow the model and make comparisons. Siga o modelo e faça comparações. Por exemplo, eu tenho aí Mary, Fast, Jessie.
Então, nesse caso, eu tenho que fazer comparações, comparações de superioridade. Então, eu vou pegar Mary, nesse caso eu tenho fast. Como que seria o comparativo de superioridade de fast? Faster. Então, Mary is faster than Jessie. E assim eu vou fazer também para as outras alternativas aí. Tá? Qualquer dúvida vocês podem me procurar. Tá? Mas assistam a aula aí do comparativo de superioridade que eu já postei. Se vocês estão vendo esse vídeo é porque eu já postei a aula de comparativo de superioridade. Mas qualquer coisa entre em contato comigo que assim que puder eu respondo vocês. Beijos a todos e até mais.